Olá, sou Andréia Lumertz, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERGS, Unidade Litoral Norte Osório, Rio Grande do Sul. Estou apresentando o terceiro episódio do podcast Pode Falar de Infâncias, que irá contar com a belíssima participação do professor João Luiz Silva da Rosa, que é mestre em educação, pedagogo, especialista em educação especial e inclusiva, psicopedagogo institucional, especialista em promoção do desenvolvimento infantil. Professor João Luiz é pós-graduado em psicanálise clínica, com foco no desenvolvimento de bebês e crianças bem pequenas. Autor do livro Por Infâncias Vivas e Vividas. Escreveu também um capítulo no livro Formações de Narizinho, uma experiência de formação continuada. É colaborador do livro História de Quem Faz Educação, da Universidade ao Chão da Escola. Participou também da escrita do livro Qualidade na Educação Infantil. É assessor pedagógico em escolas de educação infantil e municípios. Atua no ensino superior em cursos de graduação e pós-graduação. É professor convidado do Centro Incluir Educacional, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. João Luiz é colaborador da comunidade Brincar e pesquisa sobre o desenvolvimento infantil, a importância do brincar, culturas infantis. É professor de crianças, apaixonado pela primeira infância e está em busca de infâncias vivas e vividas. Que prazer, João, ter sua participação neste podcast, abordando a temática das interações e brincadeiras na educação infantil, um assunto tão importante para o campo da educação. Sabemos que, com todo o progresso legal e científico no campo da educação infantil, efetivar um currículo pautado nas interações e brincadeiras ainda parece ser um grande desafio, né? Qual a sua opinião a respeito disso? Olá, Andréia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado em poder fazer parte desse podcast tão especial e iluminado, pensado em nossas crianças. Queria agradecer também quem está ouvindo, que vai estar compartilhando com os colegas, com os amigos, nesse movimento em prol de uma educação infantil de qualidade, né? Então, acredito que a maior dificuldade que o currículo encontra é pensar na criança enquanto protagonista. Efetivar esse olhar da criança enquanto protagonista ainda é um grande desafio, porque a gente encontra uma ideia de educação infantil, às vezes, centrada no adultocentrismo, né? Onde o adulto que pensa, que comanda, que age, né? Sem respeitar o processo de escuta das crianças, sem respeitar o processo de observação. A gente precisa estar observando o interesse das crianças, pensar em um currículo que realmente aconteça interações e brincadeiras, mas para que isso aconteça, precisa de um espaço também pensado nas crianças, né? Um espaço potente, um espaço em que essa criança possa ser protagonista, um ambiente realmente pensado na qualidade, né? E isso vem a qualidade do espaço, na qualidade deste adulto também que vai ofertar esse espaço. Realmente, descentralizar as práticas com crianças da figura do adulto ainda é bastante difícil. Isso é resultado da educação bancária que nós tivemos. E as nossas crianças, elas sofrem resquícios dessa educação arbitrária em que o adulto sempre foi a figura principal. Eu destaco, João, o livro que você publicou, que é um movimento, né, importante em prol das infâncias. E aproveito para lhe perguntar, o que você define por infâncias vivas e vividas? Fale um pouco desse seu trabalho e da relação estabelecida com o brincar na educação infantil. Então, o livro Por Infâncias Vivas e Vividas, ele foi escrito em um período muito delicado, né? Ele foi escrito durante a pandemia, ele foi finalizado, revisado e discutido muito. O intuito desse livro é fazer com que o leitor
ao ter acesso, possa refletir realmente em o que é uma infância viva e vivida. Ou seja, uma infância onde essa criança possa brincar, onde ela tenha espaço para poder brincar, onde ela tenha pessoas que possam proporcionar um brincar realmente efetivo. Um brincar além das telas, um brincar que promove o desenvolvimento, que promove aquilo que a gente vai chamar de protagonismo. Então, Infâncias Vivas e Vividas, ela vai se encontrando com todo esse aspecto de uma criança que vai brincar, mas de um adulto também que vai ser brincante. De um adulto que vai promover essa brincadeira sem julgamentos, sem estar sempre naquela ideia de controle, de controlar como que a criança vai brincar, com quem que ela vai brincar. Então esse livro ele aborda em alguns capítulos toda essa dimensão da qualidade que é estar dentro da educação infantil, mas que é na qualidade dessa criança poder brincar, dessa criança poder se desenvolver e ter essa garantia, né? Porque a gente está pensando em um brincar que é respaldado, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É um direito desta criança, ela precisa brincar, ela precisa ter relações, né? Ter essa interação e brincadeira, onde ela vai se desenvolver, onde ela vai conhecer esse mundo, né? Então a criança vai fazendo essas inaugurações brincando. Né? Todos os dias elas fazem inaugurações, todos os dias tem uma novidade dentro do campo da infância. E para isso ela precisa fazer muitas inaugurações. E inaugurar, né, é se abrir ao mundo da imaginação, àquilo que é simbólico, aquilo que é tocante, marcante na vida dessa criança. Pensar em infâncias vivas e vividas requer a compreensão de que não existe um único tipo de infância, né? E que elas são diversas. Como podemos, João, fomentar uma cultura que valorize e respeite a singularidade de cada infância, considerando os diversos contextos socioeconômicos em que nossas crianças se inserem? Essa cultura que vai valorizar as crianças vai impactar diretamente no entendimento que nós adultos temos sobre as infâncias e sobre as crianças. A gente precisa se qualificar cada vez mais, abrirmos, né, cada vez mais para esse olhar de respeito, de empatia, esse olhar de qualidade de estudos, né? A gente precisa estudar diariamente, refletir, construir e se desconstruir para poder lidar com as crianças, né? Porque quando a gente vai tocar numa criança, a gente precisa entender que ela carrega sonhos. Quando a gente vai olhar para aquela criança, a gente precisa entender que ela é um ser humano, né? E respeitar as singularidades de cada criança é a gente estar aberto para processar o processo de escuta, de observação, né? Então, quanto mais a gente estuda e qualifica o nosso olhar, mais a gente passa a respeitar essas crianças e dar lugar para as crianças, né? A gente precisa trabalhar a visibilidade dessa criança, um espaço em que essa criança possa realmente ser vista enquanto sujeito, ser ouvida, ser respeitada e não ser diminuída, né? A gente tem que pensar na infância como um espaço potente, não como um espaço inferior para essa criança. Toda a nossa conversa, né, João, ela vai se desenvolvendo na perspectiva de entender e de colocar a criança como um sujeito histórico e de direitos, assim como é, né, nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, aprovadas em 2009. E essa concepção de criança nos faz pensar na possibilidade, então, de infâncias vivas e vividas, né? Como você traz no seu livro. E eu gostaria de lhe perguntar, João, como as políticas públicas podem promover uma infância mais viva nas diversas realidades brasileiras? Então, Andréia, essas políticas públicas precisam de pessoas que realmente tenham conhecimento tanto teórico quanto prático, quanto humano também, para poder lidar com o campo da primeira infância. Tenham um olhar sensível, estudem, debatam, né, reflitam e estejam realmente em ação. A gente precisa pensar
na educação infantil brasileira dos meninos e das meninas brasileiros, que muitas vezes são de situação de vulnerabilidade social, que muitas vezes estão no campo, que muitas vezes estão nas metrópoles, que muitas vezes não têm condições. Então é a gente pensar nessa pluralidade de infâncias, né? É pensar que infâncias é no plural, não é no singular. E pensar nessas políticas públicas é realmente adequar conforme a realidade e sempre pensar na potencialidade dessa criança. É pensar na potencialidade que ela é capaz, que não é o ambiente somente, mas é o entorno, é o olhar, é o investimento. Se a gente não investir na primeira infância, a gente vai ter marcas cruciais para o resto da vida. Se a gente não investir nessa primeira infância, pensando nos adultos que estão ali lidando com essas crianças, um olhar sensível, na singularidade, em ação, a gente vai seguir sempre retrocedendo a nossa educação infantil. E não é a ideia que a gente pretende, né? E Andréia, eu queria te agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui dialogando. Queria agradecer a cada um que escutou esse podcast, dizer que eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês as minhas vivências sobre educação infantil, a minha concepção de educação infantil, que é uma concepção abraçada em teoria, abraçada em afeto e abraçada em experiências, né? Então agradeço a todo mundo que tirou um tempinho para poder ouvir e vai ouvir novamente, vai multiplicar, porque educação infantil é isso, docência ela se faz um coletivo, ela não se faz individualmente. João querido, agradeço tua rica contribuição neste episódio. É evidente, né, que ainda precisamos de muito estudo, pesquisas que venham contribuir com a formação de professores, professoras da primeira infância. A ideia desse podcast, através do nosso diálogo, dos outros que já aconteceram, dos que ainda virão, é de fato um instrumento para a garantia de infâncias mais vivas e vividas no chão das diversas escolas brasileiras. Podemos pensar dessa forma. Eu gostaria então de agradecer todas as pessoas que vêm acompanhando esse importante trabalho e deixo aqui o convite para o próximo episódio que irá ao ar no mês seguinte.